O Itaú é o maior vendedor de iPhones do Brasil, mais que a própria Apple, mais que o Amazon, Netflix não, né? Mercado Livre, enfim, mais que qualquer outro varejista que tem no nosso país. Isso fala muito sobre o comportamento financeiro do brasileiro, isso me deixa muito nervoso, porque o Itaú não vende iPhones como qualquer outro varejista, ele não simplesmente vai lá e te vende o iPhone de uma forma normal. Ele faz uma espécie de leasing com iPhones aqui no país. Uma espécie de leasing, eu vou explicar melhor nesse vídeo como funciona o programa deles, por que não vale a pena de jeito nenhum e por que isso tá me deixando nervoso. Enfim, em primeiro lugar, para você que não tá entendendo direito, o Itaú ele tem um programa chamado iPhone para sempre. Basicamente, ele oferece um meio do cliente do Itaú conseguir um iPhone ali de uma forma um pouco mais fácil, entre aspas, tá? Eles aumentam o número das parcelas e ao final você tem uma escolha de comprar ou de devolver aquele iPhone. Eu vou explicar para você. Basicamente, ele faz como se fosse um leasing de iPhones. Se você não sabe o que é o leasing, ele é um processo em que você vai estar arrendando, é um arrendamento mercantil com opção de compra ao final. Ou seja, você vai estar fazendo um aluguel daquele bem e ao final desse aluguel, que costuma ser de 2 anos ou mais, você tem a opção de comprar aquele bem deduzindo do valor do aluguel que você pagou. Então vamos dizer que você pagou lá 20 mil de aluguel ao longo de 2 anos numa casa, por exemplo. No final, você pode comprar aquela casa por 200 mil, abatendo os 20 mil que você pagou de aluguel até aqui. Então, 180 mil que você vai ter que pagar na casa somente. O Itaú faz um processo bem parecido. Você vai pagar 70% do valor do iPhone em 21 parcelas, tá? Então, ao longo de 21 parcelas, tá? Quase 2 anos, você vai estar pagando 70% do valor do iPhone. E na 22ª você tem a escolha de devolver o iPhone e acabou, morreu, tá tranquilo aqui, ou seja, você basicamente alugou aquilo ali e acabou. Segundo, trocar por um outro iPhone mais novo, então você vai começar novamente 21 parcelas em um outro telefone, então eles vão mandar um outro iPhone na sua casa, você vai fazer a transferência dos dados, você vai devolver o iPhone que você tinha alugado antes. E a terceira opção, pagar os outros 30% que faltou, né, do valor do iPhone numa única parcela. E qual que é o principal problema aqui? É que eles falam que isso seria um processo quase que sem juros, tá? Eles escrevem isso lá, porém, não é sem juros. O preço é bem superior do que você ir lá e comprar o iPhone à vista agora, ou até que você tentar dividir ele de 12 vezes, por exemplo. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é a diferença que é, cara, é absurdo isso. E qual que é o ponto principal aí do Itaú tá vendendo isso tão bem? Ele oferece ali uma série de benefícios, né, pra quem tá comprando esse iPhone com eles. Então, proteção aprimorada ali, eles oferecem a troca para um modelo mais novo, caso você não queira ficar mais com esse, etc. Então, assim, são vários benefícios que eles oferecem para os clientes e, é claro, um número de parcelas muito maior. E é engraçado você parar pra pensar que o brasileiro médio olha para isso e me fala, cara, eu acho que vale a pena só porque tem mais parcelas. Mas não vale, eu vou mostrar para vocês, é irreal o número. Parece que é algo maravilhoso, mas no final não é. Assim, o Itaú tá ganhando muito dinheiro com isso, não só com a venda do iPhone em si, porque só nas primeiras 24 horas do lançamento do iPhone 16, eles venderam 3.500 unidades, dá quase 30 milhões de reais em vendas. O ponto nem é só esse, eles ainda estão aumentando a fidelidade do cliente, que é um cliente ali que utiliza, o cliente do banco mesmo, normal, tem um processo de vida ali de 4 anos e meio, com o programa do Itaú de iPhone para sempre, esse tempo passa para 7 anos. Então você vai estar aumentando muito a retenção do cliente ali, né? Sem estar contando os juros que você vai estar ganhando embutido à venda do iPhone e sem estar contando os juros que você vai ganhar, o dinheiro que você vai ganhar revendendo iPhones. Então, só pra vocês pararem pra pensar, além do ganho financeiro que o Itaú tá tendo, lógico, com esses juros embutidos no meio das parcelas das vendas ali do iPhone, eles também estão aumentando a retenção dos clientes. Um cliente médio do Itaú, ali do próprio banco, tem uma vida útil ali de 4,5 anos, mais ou menos, tá? E com o programa iPhone para sempre, eles acabam aumentando a retenção desses clientes e, é claro, ganhando em outros produtos com o cliente. E foi até uma matéria do Olhar Digital em que eles falam que esse programa também facilita o Itaú para fazer vendas de cross-selling, ou seja, para oferecer crédito personalizado, para oferecer outros produtos, cartão de crédito e etc. Então eles acabam entregando outros produtos para esse cliente do iPhone para sempre, eles entendem melhor qual que é o perfil desse cliente, é claro, para oferecer produtos mais personalizados e, é claro, acaba ganhando mais dinheiro. Então o Itaú tá ganhando muito dinheiro em cima disso. Sem contar que eles estão ganhando dinheiro com revenda de iPhones. Como assim, Pedro, revenda de iPhones? Porque ao final das 21 parcelas, grande parte do público não vai querer ficar com o iPhone. Não porque eles acharam ruim o iPhone ou qualquer outra coisa, né? Mas porque a parcela final é muito grande. A gente tá falando de uma parcela no final ali de uns R$2.300. Então, numa vez, você vai ter que pagar os R$2.300, que é muito dinheiro para grande parte dos brasileiros pagarem uma única parcela. Então, o que que isso fomenta? Que o cara vai ficar com o iPhone durante 21 meses, na 22ª parcela ele vai devolver ou trocar por um modelo mais novo. Ou seja, o Itaú alugou o iPhone, tá? Durante 21 meses por 70% do valor e recebeu o iPhone de volta. Ou seja, além de ter alugado no preço de
70% do iPhone, lembrando o preço de hoje, porque o iPhone com o tempo vai desvalorizando, eles ainda conseguem ter o iPhone de volta para revender ele, ganhando ainda mais em cima dessa pessoa que alugou. Enfim, já falei demais aqui sobre como funciona esse programa do Itaú, né, o iPhone para sempre. Vou mostrar os números só para vocês terem em mente que isso não vale a pena nem lascando. Eu trouxe os números aqui no meu notebook que eu vou falando para vocês poderem, cara, só ter uma ideia. Primeiro, comprar um iPhone 16 à vista hoje, tá? Peguei o preço médio dos principais varejistas aqui do Brasil, R$ 5.299, ou seja, R$ 5.300 à vista no Pix ali, você pagou, acabou, levou o iPhone para sua casa, o iPhone é seu, morreu o assunto. Se você decidir dividir isso aí de 12 vezes sem juros, é claro, com juros embutidos, né? Não existe almoço grátis, em 12 parcelas sem juros, entre aspas, fica R$ 490,74 por parcela, dá R$ 5.888,88, tá? Então já é um aumento de quase R$ 500, né? Quase não, mais de R$ 500, R$ 589 praticamente. E no programa do Itaú iPhone para sempre, você vai estar pagando pelo mesmo iPhone 16, tá? 21 parcelas de R$ 234,35, parcelas um pouco menores, mas são 21, beleza? Mais uma parcela final na 22ª de R$ 2.339,70. Tá? Pensa isso aí. Ou seja, o valor total do programa iPhone para sempre do Itaú é R$ 7.261,05. Ou seja, vai estar pagando R$ 2.000 a mais pelo mesmo iPhone, por ter escolhido fazer esse processo de quase um leasing do Itaú, ao invés de pagar à vista. Ah, Pedro, mas você está comparando um valor que é lá do futuro com um valor presente. Cara, você tem razão, eu não posso fazer essa comparação. Eu não posso simplesmente somar todas as parcelas e falar que esse é o custo total. Por quê? Vamos dizer que você tá com esses R$ 7.000 guardados hoje no banco e decide comprar pelo esse processo do Itaú. Você vai deixar esse dinheiro aqui no banco rendendo. Então, o valor efetivo é menor, porque você vai estar com um rendimento incluso. Deu pra entender? Então, como é que a gente pode fazer essa comparação? Trazendo todas essas parcelas a valor presente, a valor de hoje. Ou seja, pegar R$ 1.000 lá na frente não equivale a R$ 1.000 hoje, tá? Hoje, com R$ 1.000, você vai comprar, por exemplo, não sei, 50 sacas de feijão. Com R$ 1.000 lá na frente, você vai comprar 30. Ou seja, o valor lá na frente vale menos, apesar de ser o mesmo valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor lá na frente e trazer para como se ele fosse hoje. Deu para entender? Então vamos lá. Assumindo uma premissa que a Selic, né, a taxa básica de juros do nosso país, vai ficar em 13% ao ano, em média, ao longo dessas 21 parcelas. Por que eu coloquei 13%? Porque apesar de hoje ele estar em 14,25, a gente não pode assumir que ele vai manter esse patamar ao longo do processo, de um período muito longo, de 21 parcelas. Então eu coloquei um valor um pouco abaixo ali de média, 13%, para a gente poder fazer como premissa, tá? Que dá aproximadamente 1,02% ao mês, beleza? Então, se a gente assumir essa premissa, que a Selic vai ficar em 13%, o valor à vista continua os mesmos R$ 5.299, 5.300, liso, beleza? Por quê? Porque já é dinheiro de hoje, não tem que mudar. A compra de 12 vezes sem juros, tá? Sem juros, que é 5.888, vai passar para 5.520, ou seja, diminuiu aí uns R$ 300, porém, ainda assim, ela tá aqui, em média, uns 4 a 5% mais caro, tá? Então, ainda assim, ainda está mais caro. Enfim, e no iPhone para sempre, a gente trazendo isso a valor presente de 7.261,05 ele passou para R$ 6.270. Ou seja, você vai estar pagando R$ 6.270 no valor presente hoje, R$ 5.299. Ou seja, quase R$ 1.000 mais caro pelo mesmo iPhone. E o que me deixa mais indignado não é o Itaú tá vendendo isso daqui, tá? Porque tá certo, eles estão aumentando a retenção dos clientes, eles estão vendendo em cima, estão ganhando juros, estão revendendo o iPhone. Pô, beleza, capitalismo. Mas assim, a maior parte dos brasileiros comprar iPhone com eles ao invés de comprar em qualquer outro lugar, isso não entra na minha cabeça. Isso fala muito sobre a educação financeira do brasileiro médio. Por que que nós, como uma nação tão grande e com tanta educação na própria internet, opta por esse tipo de crédito ao invés de simplesmente ir lá e dividir o iPhone? Ou se não, eu não tenho condição de dividir, não tenho condição de pagar, não comprar o iPhone, que é muito melhor. Por que que a gente tá tão em busca de status e dinheiro, ao invés da gente querer simplesmente ter o dinheiro mesmo, ao invés da gente poder ter uma saúde financeira melhor, poder cuidar melhor da nossa família, oferecer uma alimentação melhor, a gente quer ter um iPhone como esse aqui na mão. O que que isso aqui vai fazer diferença na sua vida? E é realmente algo que me deixa muito bravo. Eu tô fazendo conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, já tem anos e, cara, é triste ver esse tipo de situação de que o Itaú tá vendendo mais iPhones que todo mundo num processo que tem juros tão altos, tá? Realmente
num cenário vale a pena fazer isso aqui. Eu já vi até pessoas aqui na internet falando que vale muito a pena comprar, porque ao final, na hora de pagar a 22ª parcela, esses 30% à vista, você paga e revende, porque aí você tem o ganho da revenda. Mas, meu amigo, você tá basicamente, tá? Vou deixar claro isso aqui, pagando o valor inteiro de um iPhone para alugá-lo. Você não entrou na sua cabeça isso, né? Você tá pagando o valor inteiro de um iPhone inteiro, você pagou ele todo para alugá-lo, ao invés de tê-lo como seu. Você tá entendendo? Não entra na minha cabeça. Segundo o IDC, eles têm um estudo aqui, pesquisa de financiamento, um estudo de 2022, que fala que o Brasil é um dos principais países com maior utilização de financiamentos com produtos de alto valor. Ou seja, 60% dos consumidores optam por parcelamento e ou financiamento em produtos de alto valor. Isso inclui o iPhone. Isso fala muito, cara, fala muito da nossa educação financeira. É frustrante a gente poder pensar que a maior parte dos brasileiros está financiando num valor com juros tão altos, ao invés de simplesmente querer juntar um pouco do dinheiro ali e comprar à vista, ou de parcelar em menos parcelas. Vocês conseguem entender isso? A gente tem uma cultura tão forte de ter agora, de consumo na hora e de status para ter um certo bem que seja, que a gente opta por pagar bem mais caro, ou seja, por ter bem menos dinheiro no nosso bolso, simplesmente para poder falar que a gente tem aquele bem. Se a gente puder fazer um comparativo aqui com um pensamento internacional, vamos fazer em outros países, principalmente os desenvolvidos, esse tipo de coisa que não é tão comum. Agora que eles estão começando a fazer em uma parcela bem menor da população. Lá é muito mais comum, principalmente nos Estados Unidos e Europa, todos os pagamentos serem feitos à vista. E os poucos que não são de bens, né, extremamente altos, por exemplo, veículos e casas, tá? Então, assim, para coisas como celular ou qualquer outro produto eletrônico, é muito incomum você acabar fazendo esse tipo de processo. O máximo que vai ter ali é uma divisão, né? No caso, você fazer um parcelamento do bem em parcelas bem menores, tá? Você não vai fazer parcelas de 21 vezes, como a gente consegue ver aqui, que é quase um leasing, quase um financiamento, é um leasing ali praticamente. Então, assim, reflete muito a diferença de educação financeira que a gente tem num país desenvolvido comparado com o Brasil, em que é extremamente comum a gente fazer financiamentos, a gente fazer parcelamentos. É raro a gente ver alguém que vai comprar algum bem à vista, que juntou durante muito tempo ali para conseguir comprar aquele bem. É uma cultura que fomenta a gente ter cada vez menos dinheiro. É uma cultura que facilita que mais e mais brasileiros estejam endividados ao longo do tempo, porque a gente está pagando cada vez mais impostos e mais juros e cada vez menos dinheiro para a gente poder gastar com o que a gente realmente quer ou precisa, na maioria das vezes. Enfim, se você se importa com a sua saúde financeira e efetivamente quanto de dinheiro você tem, é hora de repensar as formas como você tem para comprar os seus bens. É hora de repensar os financiamentos que você fez ou pretende fazer e pensar em estratégias melhores para poder fazer essa compra desses bens. Se você quiser, vou deixar um link aqui embaixo de um mini curso que eu tenho de educação financeira, de investimentos. Ele trata diversos assuntos e com certeza vai ser muito positivo para você que ainda não assistiu. Enfim, sempre que você for fazer qualquer tipo de financiamento, lembre-se de buscar a ajuda de um profissional. E se você não consegue isso, tente fazer as contas você mesmo. Você pode utilizar aqui a internet, o ChatGPT mesmo, para você poder ir conversando sobre o financiamento que você está pensando em fazer, o crédito que você está pensando em fazer, se existem outras estratégias que você pode estar utilizando, qual que é o custo efetivo total desse financiamento que você está fazendo, ou seja, quanto efetivamente que você vai estar pagando a mais. Tudo isso você tem que saber de cabeça. Não dá para você simplesmente ir lá e pegar um empréstimo, fazer um financiamento, sem saber quanto que isso está custando para você. Quanto que esperar 12 meses, deixar de esperar no caso, vai estar te custando efetivamente, entendeu? Então isso é muito importante a gente saber, a maior parte das pessoas nem busca entender. Eu recomendo você também de comentar aqui embaixo se você já passou por situações assim, de ter feito um financiamento ou uma compra de um bem, que ali no meio do financiamento você parou e pensou, cara, eu acho que eu não deveria ter feito isso, foi uma burrice financeira da minha parte. Comenta aqui embaixo pra gente poder discutir isso junto e até pra você poder ajudar outras pessoas que estão buscando formas de compras de bem e até quem tá querendo comprar um iPhone, por exemplo, para evitar esse tipo de situação aqui, que é o Itaú, por exemplo, de fazer esse processo de leasing e tá pagando juros embutidos tão altos. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um pouquinho mais técnico e eu também tava um pouco mais nervoso, mas enfim, eu fiz esse vídeo aqui mais para poder falar minha opinião com relação a essa situação, que realmente me deixa nervoso, é algo triste da gente ver, né, e poder ajudar vocês a entender um pouco do porquê que isso aqui não vale a pena, tá, através de cálculos e também de estudos, para que tudo fique um pouco mais claro, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui do lado, que você pode assistir, esses vídeos com certeza vão te ajudar demais, tá? Recomendo fortemente que você se inscreva nesse canal, aqui eu falo sobre investimentos, finanças, educação financeira e muitos outros assuntos. Eu tenho certeza
certeza que vai ser de grande ajuda para você e no seu processo de construção de patrimônio. E me siga no meu Instagram, eu.pedroleite, que lá eu posto bastante conteúdos, reels, fotos, stories, respondo vocês diretamente. Como o meu Instagram ainda tá pequeno, eu tenho menos de 1000 seguidores, qualquer pergunta que você mandar no inbox, eu vou te responder. Isso pode ser de qualquer assunto, beleza? Educação financeira, finanças, investimentos, é só mandar lá que eu vou estar respondendo você sem problema nenhum, beleza? Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e lembrando, os 2 vídeos aqui que você pode assistir que vai te ajudar demais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.